Que respira. Quando eu fui fazer a visita à família Honorato, esses últimos dias, e eles me contaram o testemunho, e eu creio que eles me autorizam a falar um pouquinho aqui. Uma tentativa de assalto, o esposo dela é militar, e o cidadão abraçou o esposo dela e caiu com ele. Imediatamente ele levantou ali e disparou um tiro, e ele me mostrou a cicatriz, se não me falha a memória, 3 milímetros para poder pegar no coração, não foi isso? Ela disse: pastor, e na hora que eu estava lá, ela é enfermeira da área de saúde, prestou lá os primeiros socorros, e ela disse: pastor, eu quando cheguei na ambulância comecei a cantar um cântico, e nós estamos no mês da família, na verdade. Disse: a irmã pode cantar esse cântico lá na igreja? Posso sim. E como é bom saber que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, Deus consegue arrancar de nós os melhores louvores, amém? Só Deus pode fazer isso, irmãos. Obrigado pela participação de todos, sem palavras. Estou só com dificuldade na próxima assembleia, a quantidade de pessoas que vão pedir carta. Eu não consegui contar. Mas a gente bota todo mundo num bolo só e aceita logo por aclamação e está resolvido. E a bronca vai ser no próximo domingo, pastor Teste na porta aí, né? Aí o que a gente faz? A gente recebe e já fecha a porta para ele nem entrar, né? Pastor Teste, vá para a PIB, não tem mais lugar aqui não, já era. Fico feliz por saber que vocês também compreendem que o corpo é maior do que a igreja local. Obrigado. Estamos enfrentando algumas dificuldades, o Alisson está doentado, outras pessoas também estão. E aí eu liguei imediatamente para o Lierte, a gente bateu um papo, conversei da necessidade, ele falou: não, a gente vai estar lá. Irmãos, eu fiquei feliz igual tapioca dobrada. Deus é bom, né? Por falar em felicidade, vocês lembram que domingo passado eu comecei a falar um pouquinho sobre felicidade, e nós partilhamos 4 verdades sobre a felicidade. Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 5. Agradecer ao corpo diaconal, a mesa está linda. Obrigado, Deus abençoe, Deus seja louvado. Fazia um bom tempo que a gente não celebrava a ceia por causa da pandemia, né? Então fico muito feliz que o corpo diaconal, a irmã Silvani, se colocou de pronto para estar organizando. Deus seja louvado. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, acharam? Lembram que a mensagem tem que conter 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E vocês precisam ficar com a Bíblia aberta para saber que se eu estou falando, está num texto ou não. Lierte, eu desejo que todos aqui, todos, sem exceção, tenham um bom emprego, uma boa moradia, um veículo, um bom salário. Eu desejo que vocês não passem por muitas labutas, dificuldades. Eu desejo tudo isso para vocês. Mas vocês precisam entender que as nossas maiores conquistas não são abaixo do sol, e sim acima do sol, amém? As nossas maiores conquistas, elas pertencem ao reino espiritual, porque tudo aqui é transitório, tudo é passageiro, e o homem, ele vive correndo, ele vive buscando coisas para satisfazer, para realizar o seu ego, coisas até legítimas. Salomão experimentou de tudo, e disse no final da vida que era correr atrás do vento, era oco, era vazio. Então, o que eu vou partilhar com vocês não tem a ver com coisas terrenas, e sim coisas celestiais, amém? Amém, irmãos? Amém. Mas que irão diretamente contribuir a atingir a sua vida terrena também. Se eu perguntasse aqui, quem queria viver uma vida plenamente feliz, quem diria eu? Amém, e eu também. Mas é possível sim ser feliz, é possível viver uma vida aqui mesmo em meio às angústias, às labutas, sendo feliz. E eu partilhei 4 verdades sobre a felicidade, antes de ir para o texto, que Jesus é o nosso modelo de felicidade, sem Ele ninguém é feliz. A pessoa pode ser a mais rica, chegar para mim e dizer que não tem Jesus e é feliz, não é feliz. E o livro que eu estou lendo, de Billy Graham, O Segredo da Felicidade, ele disse que conheceu inúmeras pessoas, bilionários nos Estados Unidos, modelos, e ele ouvia os mesmos relatos.
As pessoas diziam para ele: nós não somos felizes. E Jesus, ele é o nosso modelo. Sem ele ninguém é feliz. A segunda verdade que eu partilhei é que a felicidade é imaterial. Pode pegar a melhor casa e colocar dentro de você, o melhor carro dentro de você, você vai continuar vazio, vazia. Nada externo, nenhum impulso externo vai nos fazer feliz, porque a felicidade é de dentro para fora, não de fora para dentro, amém? A terceira verdade que eu partilhei sobre a felicidade: felizes são os que alimentam a alma e não os que acumulam coisas. Se você observar, são 9 as bem-aventuranças. O verbo macário, felizes são estes. E ele não emprega nada terreno. Ele não coloca nem sequer um passeiozinho na praia no final de semana para eu ser feliz. Embora eu saiba que isso é tão importante e a gente precisa fazer isso. Mas felizes são aqueles que alimentam a alma e não os que acumulam riquezas, coisas. Lembram de um homem que juntou muitos bens, destruiu o celeiro, construiu um maior, e ele disse: agora minha alma pode se fartar. E a Bíblia diz: louco, ainda esta noite pedirão a tua. O que é que você tem reservado para Deus? E a quarta verdade que eu partilhei sobre a felicidade é que o segredo da felicidade está em Deus, na sua palavra, nas bem-aventuranças, amém? E agora vamos olhar as bem-aventuranças, e a mensagem de hoje, o tema: o que fazer para ser feliz. Versículo 3, Mateus capítulo 5, verso 3. Felizes ou bem-aventurados os... Podem ler, vocês estão com vergonha porque o pessoal da PIB está aqui? Não, né? Felizes ou bem-aventurados são os pobres de espírito, ou humildes de espírito. Há uma discussão teológica dizendo que Jesus estava literalmente falando sobre a pobreza, uma vez que aquele público que estava ouvindo Jesus era um público pobre, igual a mim, não tinha tanta riqueza. Mas isso não é verdade. Ser pobre não é sinônimo de felicidade, como também ser rico não é sinônimo de felicidade. Então essa tese cai por terra. A segunda tese é que ele estava falando dos pobres intelectuais, daqueles que não têm tanto conhecimento, também não é uma verdade. Então o que é que Jesus quer dizer sobre ser pobre ou humilde de espírito? Quem quer ser feliz diz amém. Seja pobre de espírito, humilde de espírito. Trata-se de uma atitude do coração. Trata-se de um reconhecimento à grandeza de Deus. O pobre de espírito, ele se curva diante de Deus e ele reconhece seu estado de miserabilidade e ele diz: olha, eu só posso ser feliz por causa de Deus, sem Ele eu não sou feliz. E Jesus falando sobre frutos, falando sobre ele ser uma árvore e nós os ramos, ele vai dizer lá em João 15:5 que sem ele nada podemos fazer. Então, se você quer ser feliz, seja pobre, humilde de espírito, reconheça que você não é nada sem Deus, amém? Como o Lierte falou, o pecado provocou, colocou a inimizade tão grande que eu não poderia me aproximar a Deus, eu não poderia me achegar a Deus. É por isso que Jesus diz aqui: olha, se você quer ser feliz, seja humilde de espírito, dependa dEle, reconheça que sem Ele você não é nada. Interessante que aqui é justamente o oposto do orgulho. Para eu ser feliz, irmãos, eu preciso ser humilde, pobre de espírito, curvar minha cabeça diante de Deus e diante do meu próximo. Uma pessoa, Lierte, orgulhosa, soberba, prepotente, não é feliz. Uma pessoa altiva, ela não é feliz, meus irmãos, não é. Às vezes eu vejo algumas pessoas passando no semáforo, aqui a gente de vez em quando vê alguns carros, né, que eu não sei nem o nome, e você vê, sabe, aquela pose toda, assim, Deus, meu Deus, essa pessoa não sabe o que é felicidade, não. O nosso rei, o nosso modelo da felicidade, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus,
aniquilou-se, esvaziou-se, kenoses, se fez carne, habitou entre nós, nasceu na estrebaria, cresceu na carpintaria, morreu na rua de cruz, ressuscitou e nos ensina como é que podemos ser felizes só sendo humilde de espírito. Vocês lembram do publicano e do fariseu em Lucas 18? Vocês lembram? O publicano cheio de orgulho, cheio de vaidade, longe dele ser humilde de espírito ou pobre de espírito. Ele batia no peito e, eu vou falar isso, eu sei que é feio, arrotava a arrogância. Dizia: eu não sou igual a esse publicano, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Este aí é pecador. Já o publicano não tinha nem sequer coragem de erguer a cabeça para Deus e dizia: olha, eu sou miserável, eu sou pecador. E aquele sim, Deus recebeu a oração. Se você quer ser feliz, seja humilde de espírito. Olha aqui para mim com muito carinho, com muito amor. A gente está tratando sobre felicidade. E Deus nos colocou hoje aqui no seu hospital e está fazendo uma cirurgia. Vai arrancar algumas coisinhas em nós que nos impedem de ser felizes, de ter uma vida melhor. E a primeira coisa, baixa um pouquinho a sua cabeça. Deixe de vaidade. Esses dias eu escutei a marca de um terno, Armani. Nem sabia que existia, gente, pelo amor de Deus. É um terno, é Armani, é? 20 mil reais. Pelo amor de Deus, você pode vestir Armani, você pode andar de Ferrari. Se você não curvar a sua cabeça diante de Deus, você nunca vai ser feliz, amém? Irmãos, eu preciso correr por causa da hora. São 9, mas vai dar tempo. Se não der, eu concluo domingo que vem. Nós temos ceia ainda. Versículo de número agora 4. Acharam? Bem-aventurados ou felizes os que coisa linda, quer ser feliz? Chore mais. Eita, que paradoxo, né? Felicidade e lágrima. Por favor, não me interpretem mal, aqui não tem a ver com semblante fingido. Lágrimas de crocodilo, não tem a ver com isso não, viu? Não tem nada a ver com isso não. A tristeza aqui nós podemos aplicar duas verdades, o choro, perdão. A primeira verdade é aqueles que choram por causa do pecado. A maioria dos teólogos defendem as duas verdades sobre chorar. A primeira é aqueles que reconhecem que são pecadores e não querem permanecer na prática do pecado, e eles choram arrependidos, dizendo: Senhor, eu quero ser mudado, eu não quero me acostumar pecando. E eles choram copiosamente, manifestando o sentimento de arrependimento, de inconformidade com aquele estado pecaminoso. Se nós tivéssemos pessoas que chorassem mais pelos seus pecados, nós não teríamos tanta gente pecando descaradamente. Há uma teologia nos dias atuais, por favor me ouçam com muito carinho, uma teologia nos dias atuais, que chamamos de teologia, mas eu a chamo de orgulho disfarçado, de soberba disfarçada. E tal teologia diz que eu não preciso pedir perdão a Deus, porque todos os meus pecados foram perdoados. É verdade. Quando eu aceito a Cristo, os meus pecados são perdoados, passado, presente e futuro. Mas isso não me dá legalidade para eu continuar pecando. Se assim eu penso, eu nem fui salvo. Isso também não me dá legalidade para eu não mais pedir perdão, porque uma das atuações do Espírito Santo em mim é me fazer chorar quando eu peco, é me fazer arrepender quando eu peco. O Pai Nosso a gente precisa rasgar então, porque Jesus manda eu pedir perdão pelos meus pecados num Pai Nosso. Então Jesus diz: você quer ser feliz? Então chore pelos seus pecados, se arrependa, se contorça, se comprima, mas não permaneça o pecado roubar a sua felicidade. Amém, irmãos? Eu não estou com raiva não, viu? Mas há uma segunda vertente sobre chorar, que são aqueles que sofrem perseguição sem merecimento, e eles choram, eles não devolvem o mal com o mal, eles choram, porque eles sabem que o mal é vencido com o... Eu acredito nas duas vertentes. Eu acredito que nós precisamos chorar mais pelos nossos pecados cometidos. Eu acredito sim. Eu acredito que eu preciso pedir perdão a Deus, porque num dia que eu perder a sensibilidade, que eu peco, que eu erro, e eu não mais pedir perdão a Deus, irmãos, eu estou perdido, eu vou ficar soberbo, eu não vou ser humilde, eu vou me achar igual a Cristo, a tal ponto que Ele não é menor do que eu.
Isso é um orgulho disfarçado de teologia. Os grandes homens de Deus do Antigo Testamento choraram, lamentaram, pediram perdão pelos seus pecados. João chega a dizer que não é digno de amarrar a sandália de Jesus. Aí vem eu, um pecador, pós-Bíblia, dizer que eu me pareço a tal ponto que não me sinto inferior a Cristo. Irmãos, é muita soberba disfarçada com o nome de teologia. Homens de Deus disseram para Deus: eu sou pó e cinza, eu reconheço a tua grandeza, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o teu paráclito, o teu Espírito está ao meu lado, eu sei disso, mas mesmo assim, quando eu peco, o Espírito Santo me convence e me faz chorar, lamentar pelo pecado cometido. E se você quer ser feliz, chore mais pelos seus pecados, amém? Eu até diria assim: não peque mais, mas eu sei que eu peco todos os dias. Vocês têm o pastor mais pecador do Brasil, do mundo, sou eu, peco todos os dias. Aqueles que mais pedem perdão não são aqueles que mais pecam, mas são aqueles que estão mais próximos de Deus e reconhecem que só Ele pode perdoar pecado. Aqueles que mais acham que não precisam pedir perdão estão tão distantes de Deus que não reconhecem a santidade e a beleza dele e se acham iguais a Ele. Cuidado com as teologias aí disfarçadas, tá? Versículo 5. Acharam? Eu vou correr. Bem-aventurados os mansos, os humildes, não é isso? Serenidade, característica dos regenerados. Sabe o que é ser manso? É padecer sob o mal sem se contaminar. Eu vou lhe fazer algumas perguntas e, por favor, não fique chateado comigo, chateada comigo. Como é que você reage quando alguém escarnece de você, zomba de você? Como é que você reage? Eu não sei você, mas quando o cara me tranca no trânsito, ou fica no celular na frente que o semáforo abre, eu fico com a vontade de orar por ele tão grande, vontade de descer do carro e dizer: meu amor, deixa eu orar por você, você é uma bênção na minha vida. Não sei vocês, mas eu fico a flor do pecado. A Bíblia diz que isso rouba a minha felicidade. Você já viu um cara iracundo, se irrita, que é estressado, feliz? Se você achar, me apresente esse abençoado. Como é que você reage quando você é contrariado, contrariada? Qual que é o teu impulso de reação? Eu não sei, eu sei o meu. Quer saber quem sou eu? Pergunte a Rafaela. Não pergunte não, por favor. Se perguntar, a casa cai. Domingo que vem tem assembleia, o pastor sai. Como é que você reage diante de uma contenda? Na PIB nunca aconteceu isso, nem aqui. Lá na igreja no interior da China acontece. Assembleias de igreja batista, de igrejas batistas, que os irmãos levantam, batem assim, botam o dedo na cara do pastor e ainda falam em nome de Deus. Deus não está nem na assembleia porque foi embora. Porque, irmãos, para eu ser feliz eu tenho que ser manso. Serenidade. Para quem tem grau de hiperatividade igual a minha é difícil. Mas se eu quero ser feliz, irmãos, eu preciso. A mansidão, a serenidade, ela me faz conquistar até o próximo, né? Quando alguém me trata mal e eu não devolvo, eu acabo conquistando a pessoa, né? A serenidade me faz até também testemunhar de Cristo, né? Quando alguém me trata mal e eu devolvo com serenidade, Cristo é anunciado, né? Mas quando é feito o oposto, eu afasto a pessoa, né? A palavra branda, né? A calma, né? Irmãos, mas quando você devolve, aí você está lá com a esposa e você não consegue ser manso, aí fala aquilo, ela fala aquilo, pronto, a guerra está a 5ª guerra mundial. Até pulei algumas aí. Quem quer ser feliz, diz amém. Amém. Eu também. Então seja mais humilde. Reconheça mais que você depende 100% de Deus, que você não é nada sem Ele. Eu converso com uma pessoa essa semana que vem a pessoa vai embora por causa do Covid. Meu Deus, eu estava assistindo algumas pregações esses dias com a Rafaela. Pessoas que Deus levou. A gente precisa ser mais humilde, gente. Tem gente que nem pisa no chão. Aqui não, aqui só tem humilde, amém, irmãos? Deus seja louvado. Quer ser feliz?
chore mais pelos seus pecados, reconheça, sabe que você é pecador. Quer ser feliz, seja mais manso, igual ao irmão Marco, é uma serenidade, gente, pelo amor de Deus. O Marco da Andressa, viu? Marco tem, é que eu falei no plural, mas é Marco, é uma serenidade, e eu vou ficar mais perto dele para receber essa unção. Versículo 6, irmãos, acharam? Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê, irmãos? Jesus usa aqui os instintos, a fome e a sede. Quando você está com fome, você corre para comer, óbvio. Você está com sede, você corre para tomar água. Jesus disse que, da mesma forma que você corre para comer, que você corre para tomar água, você deve correr para as coisas de Deus, para a justiça de Deus. E justiça aqui é uma área muito ampla, tem a ver com salvação, tem a ver com tudo que pertence a Deus, justiça de Deus. O público faminto, Jesus está falando para um público faminto e para um público que está com sede. Aí ele diz: vocês estão com fome, estão com sede, esse mesmo desejo aí que vocês têm, esses mesmos desejos, vocês devem centralizá-los nas coisas de Deus. Quer ser feliz? Quero, pastor, quero sim. Então busque mais a justiça de Deus, corra para as coisas de Deus, empregue esforço nas coisas de Deus, amém? Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos. Quer ser feliz? Seja mais misericordioso, amém? Irmão, isso aqui é muito sério. Quando você peca, como é que Jesus olha para você? Seja sincero. Quando você peca, como é que Jesus olha para você? Com um olhar de misericórdia. Senão a gente não estava aqui não, irmão. Você acha que eu estaria aqui pregando? Ele já teria me matado, fulminado. Quando nós estávamos no mundão, afastados de Jesus, como foi que ele olhou para a gente? Ele olhou como? Com misericórdia. Morreu na cruz para nos salvar, não foi? Então nós somos devedores da misericórdia de Deus. Por que eu sou tão rápido para receber a misericórdia e sou tão tardio, tão lento para devolvê-la? Quer ver um exemplo? Se amanhã eu pegar um prato de comida, meu último prato de comida, que não é o caso, tá? E eu for comer e alguém chegar e dizer: olha, estou com fome, e eu pegar o prato de comida e dar para aquela pessoa, é o último meu, não tenho mais o que comer, ali eu vou morrer, mas eu prefiro dar aquele prato de comida para outra pessoa. Essa história não vai ser contada por muitas pessoas, mas se amanhã eu cair, no dia seguinte todo mundo está sabendo do estado do Brasil, cadê a misericórdia dos crentes? Cadê o olhar de compaixão, de ligar para abraçar? Cadê, irmãos? Nós somos prontos a acusar, a apontar e tardios a abraçar. Abraçar é diferente de ser conivente com o pecado. Nós não gostamos do pecado, mas nós devemos amar os pecadores, amém? Então, sabe, quer ser feliz? Seja mais misericordioso. Você cobra aquilo que você nem mesmo consegue fazer às pessoas. Eu cobro e exijo das pessoas aquilo que eu nem mesmo posso fazer. Lembram do credor em Mateus capítulo 8, versos 23 a 35? A parábola do credor, ele devia muito, o Senhor perdoou, e ele não queria perdoar o outro. Você foi perdoado, você foi alvo da misericórdia de Deus, então por gentileza trate as pessoas com misericórdia. Não olhe para os pecados das pessoas apontando, acusando, mas olhe com misericórdia, porque você também peca, amém? Amém não, misericórdia, não é para ninguém pecar não. Verso 8, cuidado, viu? A mesma medida que você mede, você será medido também. Se você não tem misericórdia, cuidado, você também será tratado sem misericórdia. Aquilo que o homem planta, a lei da semeadura, certamente. Verso 8, bem-aventurados ou felizes os limpos de, coisa linda, gente, os limpos de singeleza de mente. Coração aqui é fonte de desejo, sabe, irmãos, a sua motivação tem que ser pura. O padrão de Jesus é muito elevado, gente.
discutindo lá com Jesus sobre adultério. Jesus olhou, pecou, já era. Sabe por que Jesus chama os escribas e os fariseus de hipócritas? Vocês sabem por quê? Já falei para vocês duas palavras, Lierte, que derivam da palavra hipocrisia. A palavra plasma, TV de plasma, transmitia uma imagem. Os fariseus, escribas, eles transmitiam uma imagem. E esquema, eles planejavam a imagem que iam transmitir. Aí Jesus diz, olha, eu sondo o quê? O coração, vocês são igual sepulcros caiados. Por fora vocês estão vestindo Armani. Aqui ninguém veste Armani não, viu? Mas por dentro vocês são podres, sujos. É por isso que para ser feliz, irmãos, a limpeza tem que ser de dentro para... Quem lembra do pecado de Davi? Quando ele pecou, o que é que ele pediu no Salmo 51:10? Cria em mim, ó Deus, o quê? Uma maquiagem bonita, foi? Ele pediu o quê? Um coração. Quer ser feliz? Duas vias para a felicidade. Primeira, deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Ele mudar seu coração, porque essa mudança só Ele pode fazer. Você vem como você está, e a mudança é Ele que vai fazer, amém? A segunda, quando você aceitá-lo como Salvador, ou quando você for selado, você para de ingerir besteira do mundo, para você não contaminar o seu coração. E Paulo vai dizer tudo que é bom, tudo que é louvável, se há alguma virtude, estou parafraseando, se há algum louvor, nisso pensar. O cara passa o dia nas redes sociais, só vendo besteira, nudez, passa o dia assistindo filme, passa o dia vendo coisa ruim, só alimentando o coração de coisas que não trazem felicidade. Quero finalizar, irmãos, e vocês dizem amém? Não diz isso não. Oh, pastor Tess fala isso lá, né? Estou acabando a mensagem, irmãos. Vocês são tão espontâneos. Sabe, os irmãos da PIB que aqui estão, eu não desejo após uma mensagem expositiva que ninguém goste mais de mim. Eu quero que a pessoa saia daqui amando mais a Deus, conhecendo mais a Deus e odiando o pecado. Porque senão não teria sentido, gente. Eu quero que vocês saiam daqui conhecendo um pouquinho mais sobre felicidade. Para eu ser feliz, é simples, mas não é fácil. Eu tenho que ser mais humilde, baixar mais a cabecinha. Sabe, eu tenho que chorar mais, reconhecer que sou pecador. E quando sofrer perseguição, não devolver. Para eu ser feliz, eu tenho que ser mais manso, deixar essa brabeza toda. Para que tudo isso? Para eu ser feliz, eu preciso ter fome e sede das coisas de Deus, não das coisas terrenas, que são transitórias, passageiras. Para eu ser feliz, eu preciso ser mais misericordioso, olhar para as pessoas com compaixão, como Jesus olhou para mim, amém? Para eu ser feliz, eu preciso purificar, limpar o meu coração, e só Jesus pode fazer isso. Verso 9, para eu finalizar. Bem-aventurados os... esse grupo aqui é bem mais crente que esse grupo aqui. O povo da PIB, venham para cá, porque vocês ficarem aqui no meio dos crentes, viu? Verso 9. Felizes ou bem-aventurados são... Irmãos, não são aqueles que não contestam, não são aqueles que receberam a paz com Deus. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. Onde a gente chega, a gente tem que promover a paz. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, o anjo diz, paz na terra? Vocês lembram disso? O homem é uma guerra ambulante, é uma guerra civil ambulante. Ele está em guerra com a família, com ele mesmo, com Deus, com as coisas, com o próximo. Ele vive em guerra. E quando nós aceitamos a Cristo, a guerra entre nós e Deus, a inimizade, ela é destruída, ela é desfeita, e nós agora temos paz com Deus, e agora nós somos agentes dessa paz, nós somos os promotores da paz, amém? Quer ser feliz? Fale mais de Jesus. Quer ser feliz? Anuncie mais Jesus, porque Ele é a paz que o mundo precisa. Ele é o modelo, é o ideal de crente que eu devo ser. É por isso que estamos aqui essa noite, para anunciar a paz, para promover a paz.
aquela guerra provocada pelo pecado foi desfeita lá na cruz do Calvário, amém? Ninguém aqui tem intelecto tão elevado que poderia encontrar a Deus sozinho. Ninguém aqui nasceu tão santo que poderia se aproximar de Deus por livre e espontânea vontade. Mas o nosso Redentor nos trouxe paz com Deus, amém? Hoje nós somos livres, mais que vitoriosos em Cristo Jesus, e Ele nos ensina a termos uma vida feliz. Pastor, e não vai falar das outras duas não, as outras duas últimas, eu falo tão rápido, não vai falar das outras duas últimas não, as duas últimas nós podemos unificá-las. Estão com o texto aberto aí? O que é que diz? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu. Quer ser feliz, meu irmão? Não seja parecido com o mundo. O pastor tem nada a ver, está forçando o texto. Tem sim. Nós não somos aqueles que saímos de casa arrumando inimizade, nada disso. Tiago fala isso. Nós temos inimigos e perseguidores porque nós não aceitamos o sistema, o pecado e o diabo. Então automaticamente o nosso discurso levanta a inimizade. Como foi que os apóstolos morreram? Vocês lembram? Menos João, todos de morte matada, não foi? Só João que ficou vivo, que morreu de morte morrida. Para completar logo, né, o erro de português. Quando eu não concordo com o mundo, quando eu não concordo com o sistema, quando eu não concordo com essa nova teologia liberal, quando eu não concordo com essas coisas, eu começo a arrumar inimigo, não que eu estou criando, eles existem já. O crente, ele é sal, ele é luz, e aonde ele chega, ele faz a diferença, e ele levanta opositores, não tem como isso não acontecer. Então, bem-aventurados ou felizes são aqueles que não se parecem com o mundo, que são perseguidos pelo mundo. Essa amizade que há no mundo e o crente é inimizade com Deus, porque quem é amigo do mundo é inimigo de quem, irmãos? Quem é amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Então, o mundo tem que olhar para mim e necessariamente não precisa me amar, não. Eu não preciso ter muitos seguidores, não. Eu não preciso fazer a igreja gostar de mim, não. Eu preciso cumprir a palavra de Deus, amém? Aqueles que são selados, que são salvos, que são da família de Cristo, vão entender o que eu gosto, vão entender o que eu faço e vão gostar, mas aqueles que não vão gostar. Quero orar com vocês para a gente celebrar a ceia. Falei para vocês sobre a primeira mensagem, sobre família aqui dentro, e disse para vocês que o Paulo, o ator Paulo, que morreu de Covid, eu falei que eu orei por ele, eu falei que orei pela família dele, mas eu falei que ele não é padrão para a minha vida, amém, irmãos? Casado ou junto com outro homem, com 2 filhos ou filhas adotivos, ele não é padrão para mim. Então eu falar isso aqui, para quem não gosta, já arrumou inimizade comigo. É disso que eu estou falando, é disso que Cristo está falando. Os apóstolos, eles sofreram perseguição, porque eles não se contaminaram com o mundo, porque eles preferiram morrer ao negar o evangelho, amém? Eles preferiram morrer ao fio da espada, crucificados, apedrejados, ao negar o nome do Senhor Jesus. Então, quer ser feliz? Não seja parecido com o mundo. Sofra perseguição, sofra calúnia, deixem falar, mas você tenha certeza que o Espírito Santo trará o consolo e nada vai roubar a sua felicidade, amém? A gente vai louvar a Deus enquanto eu vou descer para a gente celebrar a ceia. Queria convidar